Arquivo morto. Solução: gestão de documentos. O intuito desse material é fazer o velório do arquivo morto. Na arquivologia, ciência que estuda arquivos e massas documentais, não existe esse termo, que na verdade é um acúmulo documental, porque só estaria morto se estivesse sepultado e sem solução. Para isto existe a gestão de documentos, que possibilita na produção, tramitação, destinação, eliminação e armazenamento de toda documentação independente de seu suporte, seja físico ou digital. A gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas com a finalidade de eliminação ou recolhimento da documentação arquivística para o arquivo permanente, utilizando das fases corrente e intermediária referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos arquivísticos. Segundo a Lei 8.159 de 1991, artigo 3, considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Seus objetivos são assegurar de forma eficiente a produção, utilização, manutenção e destinação dos documentos, definição dos valores dos documentos primário e secundário, contribuindo para o acesso e guarda preventiva dos documentos, assegurar a eliminação de documentos que já cumpriram seus valores administrativo, fiscal, legal, informativo e probatório. A gestão de documentos baseia-se em um ciclo documental de produção, elaboração dos documentos em razão de atividades específicas de um órgão ou setor, visando um melhor formato e suporte, ou uso de tecnologias adequadas, padronização dos tipos e conteúdos e quantidade necessária. Utilização: identificação do fluxo percorrido pelos documentos necessários ao cumprimento de suas funções administrativas e sua guarda após cessar seu trâmite. Destinação final: consiste na análise, seleção e fixação dos prazos de guarda dos documentos. Com isto, elaborou-se a teoria das 3 idades, que são a fase dos documentos. Na fase corrente ou primária, os documentos são consultados frequentemente pela fonte produtora para o cumprimento de suas finalidades. Tem um valor primário máximo de prova. Sua destinação é o arquivo corrente, sem eliminação de documentos. Mas quando ocorre a transferência para a fase secundária, que é o arquivo intermediário, pode-se ocorrer a eliminação de alguns documentos. Na fase intermediária, ou a segunda fase, os documentos são consultados eventualmente pela fonte geradora e devem ser conservados em depósitos intermediários, aguardando a eliminação ou a guarda permanente. Seu valor primário já é reduzido e ocasional secundário. Sua localização é no arquivo intermediário e, quando recolhido para a guarda permanente, haverá eliminação de documento e a separação dos documentos de caráter permanente. Na fase permanente ou a terceira fase, os documentos cumprirão sua finalidade administrativa e são preservados devido seu valor probatório e informativo, localizado no arquivo permanente. Porém, a gestão de documentos não é algo tão simples de se elaborar, precisando de um profissional especializado para fazer a elaboração desta gestão e principalmente de ferramentas, instrumentos que possibilitem ações seguras e eficientes. Atualmente, existem faculdades de arquivologia que capacitam profissionais para estas atividades. 2 instrumentos fundamentais para a gestão de documentos
são o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos. O plano de classificação realiza-se a partir da investigação detalhada das informações sobre o exercício da instituição, através de pesquisas sobre a formação da instituição em estatutos, legislação, organogramas, fluxogramas, atas e outros, e da análise das atividades da organização, suas funções, tarefas, transações e outros, facilitando o uso e a localização dos documentos, refletindo a organização e a função da entidade, proporcionando as bases para sua preservação. Ou seja, esta classificação é o registro da ordenação intelectual e física de acervos pelo conhecimento da fonte produtora, através da hierarquização das informações referentes ao mesmo, indicando a organização dos documentos, o qual aponta sua origem, a estrutura, as funções, as atividades, as tarefas desenvolvidas pela instituição produtora. A tabela de temporalidade e destinação de documentos é um instrumento de gestão resultante da avaliação documental, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a CPAD, que define prazos de guarda de cada série documental para sua preservação ou eliminação, racionalizando suas atividades e fazendo a destinação correta dos documentos, microfilmando, digitalizando e ou migrando. Esta tabela ocorrerá o aproveitamento dos recursos humanos e materiais, o estabelecimento de critérios do valor documental produzido e recebido pela instituição, programando rotinas de transferência, recolhimento ou eliminação, garantindo a conservação e preservação dos documentos, resultando em uma redução da massa documental, proporcionando a otimização dos espaços físicos e aumentando o índice de recuperação da informação. Além desses dois instrumentos fundamentais para a gestão de documento, outros instrumentos poderão ser elaborados conforme a necessidade e prioridade que surgirem, como guias que proporcionam uma visão geral da instituição e de seu acervo, inventários, proporcionando detalhes sobre o acervo, catálogos e índices, proporcionando, além de detalhes, a sua relação e localização com o acervo. Banco de dados, podendo ser um gerenciamento eletrônico de documentos, GED, ou mais específico como Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos, o SIGAD. Ferramentas tecnológicas que proporcionará várias outras opções, além das ditas anteriormente. Em outro momento, explicarei melhor sobre essas ferramentas e sua utilidade. Recapitulando, descrevemos em uma maneira geral o que é a gestão de documentos, que para isto precisamos saber do ciclo vital destes para elaborarmos ferramentas como o plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação dos documentos e outras possíveis ferramentas úteis, demonstrando que em uma gestão de documentos eficiente proporcionará a organização e economia de espaços, pessoal e tempo, reduzindo seus custos e a eliminação racional dos documentos, aplicações eficientes na administração e tomadas de decisões, resultando em acesso e disseminação segura à informação, com integridade e valor. Você sabia? A arquivologia é a ciência que tem como objetivo estudar e gerenciar arquivos, informações e massas documentais produzidas utilizando de técnicas e normas para a organização, gerenciamento, conservação e difusão de informações e acessos documentais, e que existem faculdades em todas as regiões do Brasil. Se gostou da matéria, divulgue e nos acompanhe em nosso blog. Maiores informações, acesse ou entre em contato http://dossiedigital.wordpress.com